18, como eu te disse, dava para resumir toda essa história de redução ao primeiro quadrante a partir dos ângulos do segundo, terceiro e quarto com uma única ideia. Veja o ângulo com a horizontal. Mas é didático, é interessante a gente poder discutir passo a passo aqui. Lá na página 18, a questão 9, falava o seguinte: na circunferência, marque nos eixos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Pega o teu ponteiro do ângulo alfa, faz uma pontilhada, aonde bater no eixo do cosseno é o próprio cosseno de alfa. Faz a pontilhada como decompondo um vetor. Essa projeção em cima do eixo do seno é o próprio seno de alfa. Faz o prolongamento do ponteiro em cima do eixo da tangente. Este tamanhículo aqui é a tangente de alfa. Bem simples. Isso meio para te obrigar a entender o item 10. O que se pode afirmar quanto aos sinais de seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa? E aí? E os sinais? Para baixo, negativo, menor que zero. Negativo para a esquerda, menor que zero. Claro, tangente é seno sobre cosseno, menos com menos é mais, né? Ela tinha que dar maior que zero mesmo, positivo. Muito bem. Isso aqui é para você, para a Bélia e a Elora. Não sei se você vai precisar dos cálculos. Muitíssimo obrigado, querido. Tchau, tchau. Bom, depois, lá na página 19, ele fala o seguinte, ó. Nas circunferências trigonométricas a seguir, marque os ângulos de 210, 225 e 240. Ele faz separado, tu vê, né, cara? Ele quer que o aluno faça separado para o desenho não ficar poluído. Nobre essa alternativa do colega. O problema é que já deu, né? Ele já fez todos os círculos trigonométricos para ti. No dia da prova não vai ter um círculo trigonométrico prontinho para ti, só que me faltava. E não vai poder usar compasso para fazer um círculo bonito. Ou seja, tem que treinar aqui no vestibular, na mão. Tem que pegar a folha e fazer um círculo. Né? E olha só que absurdo que fica o meu círculo. Não, mas e daí? O meu fica torto, eu erro na tua frente? O fato de o meu estar torto faz eu errar o meu raciocínio matemático? Entendeu? O único erro absurdo que o cara não pode cometer é errar o quadrante onde o ângulo para. Certo? Ou em algumas situações, o cara chegar e dizer que o 30 está por aqui, pode gerar problema. Né? Dizer que aqui é o 70, isso aqui vai gerar bastante problema na vida do cara. Mas também, nesse caso, o certo eu acho que é bater com gato morto até miar. Certo? Porque aí merece. Merece. Cara, hoje, de novo, fiz um trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V, avisei a galera do segundo ano, os caras não conseguem levar as coisas, não conseguem fazer a matemática básica. Eles até sabem a matéria atual, só que eles não sabem matemática básica. Aí tem 40 para ensinar matemática básica num trabalho de 40 minutos, não dá tempo, né, cara? É muito triste isso, cara. Cuidado, hein, galerinha, bom senso, hein, matemática básica é fundamental. 360 dividido para 4, 90 e 90. Certo? Nada demais, é só isso que precisa. Marque o 210 então, que é letra A. Se aqui é 180, é só acrescentar 30 graus mais ou menos, ó, 210. Uma marcação bem honesta para ele, ó. 225 na letra B, 180 mais 45, bem no meio do quadrante, ó. Mesmo fazendo no olhômetro, eu estou super confiante. Depois, 240, 180 mais 60, ó. Dei uma exageradinha de repente no 60, mas não vai mudar nada na minha vida. E represente o seno e o cosseno de cada um. Tangente não, que mal. Então, ó, vou fazer em branco agora. Projeção. Esse aqui, ó, é o cosseno de 210. Esse aqui é o seno de 210. Cosseno de 225. Seno de 225. Dá sono. Só isso que eu tenho para dizer. Dá sono. Cosseno de 240. Seno de 240. Senhor, eu não estou achando ridículo dessa maneira. É porque tu não assistiu as primeiras aulas direito, então. Não fez as tarefas da primeira aula, não corrigiu. Aí agora pode ainda estar difícil, mas já era para estar ridículo agora. Como a gente já fez as outras partes juntos, né? O certo, o esperado é tu fazer isso e... que idiota aquela questão 11. Essa era o esperado.
Questão 12. Qual é o valor do primeiro quadrante, cujo valor do seno é o oposto do valor do seno de 110? Quem é? Ah, é verdade, já que faz 30 graus com a horizontal, vai ser igualzinho ao seno de 30. A diferença é que um é para oposto, ele não falou? 30 graus, a primeira resposta. O que se pode afirmar quanto ao cosseno desses dois ângulos? O cosseno de 210 e o cosseno de 30 também serão opostos. O cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30. Por que minha letra é tão bizarra, né? Continuando. Na 13 agora. Qual é o valor do ângulo do primeiro quadrante, cujo valor do seno é oposto ao seno de 225? 45 graus, é só ver que faz 45 graus com horizontal. Logo aquele ponteiro aqui que tem 45 graus com horizontal vai formar projeções idênticas, porém ambas as projeções são opostas, tanto o seno quanto o cosseno. Então ele deve fazer a mesma pergunta. O que se pode afirmar quanto ao cosseno? Cosseno de 225 é igual a menos o cosseno de 45. Questão 14. Se for no embalo é 60 e cosseno de 240 é menos cosseno de 60. Vamos ver, de repente não. Qual é o valor do primeiro quadrante cujo seno é o oposto de... Começa a ficar um pouco chato já. Começa a ficar um pouco chato. Já me arrependi de ter pedido essa questão. Cosseno de 240 é igual a menos o cosseno de 60. Até porque o meu medo nessa hora, o cérebro humano é sacana, né? É decorar, faz a 12 com consciência, a 13 e a 14 faz no automático, né? Isso é um perigo. Aí já nem adiantou mais fazer a 13 e a 14. 15. Complete a tabela a seguir com os valores do seno e do cosseno de cada ângulo. Ah, de novo? Jezebel. Olha lá, ele pegou a questão 15 e fez seno, cosseno. Primeiro ele começou com a tabelinha clássica, famosa, de 30, 45 e 60. E aqui ele deu uma prolongada com esses três ângulos notáveis do terceiro quadrante, que são 210, 225 e 240. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, extrai a raiz do cara de cima. Aqui faz 30 com a horizontal, então é o de 30, só que a projeção é para baixo. É igual ao de 45, mas a projeção é para baixo. É igual ao de 60, mas a projeção é para baixo. É igual ao de 30, mas a projeção é para a esquerda. É igual ao de 45, mas a projeção é para a esquerda. É igual ao de 60, mas a projeção é para a esquerda. Que prazer enorme, inenarrável fazer esse exercício. Ah, mas bonito mesmo é que aquele quadradinho diz, ó, eu não sei se a gente refletiu sobre os quadradinhos da página 18. A página 18 tem um quadradinho azul lá, ó. Olha aquele quadradinho, a gente refletiu sobre aquilo? E agora tem mais uma reflexão aqui na página 18 que é importante, 19, 20, meu Deus. Que é importante a gente fazer. Vamos fazer essa reflexão aqui. Esse quadradinho, o que ele está dizendo aí? Me ajuda aí, para ver se a gente concorda com o que ele está me dizendo. Na página 20 já, né? É isso? Mas por que estava 18 antes? Ah, não. Aqui é tancice minha mesmo. Aqui já era 19. Página 20, qual é a afirmação que ele faz no quadradinho azul? Então é alfa pertencente ao primeiro quadrante. Ao primeiro quadrante. E o ângulo 180 mais alfa. Um ângulo de 180 mais alfa? É. Mais alfa. Pertence ao terceiro quadrante. Vai pertencer ao terceiro quadrante. Faz sentido essa primeira afirmação, né? Mas tu vê, cara, exige um raciocínio matemático essa afirmação aí, compreender o que ele está dizendo.
que se alfa é um ângulo do primeiro quadrante, alfa mais 180 obrigatoriamente é um ângulo do terceiro quadrante. Né? Meia volta mais um ângulo que é menor que 90 graus. Certo? O que mais? Pode ser menor que esse ano de 180 mais alto. Como é honesto isso? Tanto para o 210, quanto para o 225, quanto para o 240, se eu chamasse esse ângulo de alfa, esse aqui seria 180 mais alfa. E realmente o de alfa, o seno é positivo e o seno de 180 mais alfa é negativo. Honesto pra caramba. O que mais? Claro. Muito bem. Show de bola. Uma conclusão bastante importante para alguns tipos de questões que nós enfrentaremos na sequência. Deixa eu te incomodar um pouquinho aqui. A tangente de um arco do terceiro quadrante é obtida por... Tu vê, ó, já a tangente, quando a gente vai pensar na tangente cujo eixo está aqui, lembram? Tu concorda que tanto o ponteiro do alfa quanto do 180 mais alfa vão ficar alinhados de tal forma que a projeção bate exatamente no mesmo lugar. Então essa relação já não serve para a tangente do terceiro quadrante. A relação da tangente fica, tangente de 180 mais alfa é a própria tangente de alfa. Não precisa mudar o sinal, já que tanto uma quanto a outra a projeção foi para cima, no eixo da tangente. Observaçãozinha que ele fez. Tu vê, para tu aproveitar o teu material, tem que ler cada detalhe, cada linha. E ao não entender uma linha que seja, trazer para essa aula essa dúvida. Professor, o que o autor quis dizer com essa frase? Não entendi. Cada frase, cada letra projetada nessa apostila, ela tem que causar algum efeito em ti aí. Que seja um efeito de, isso eu sei, idiota. Mas tem que aproveitar cada centímetrozinho. Deixa eu dar uma incomodada ali. Olha só, galerinha. Arco que pertence ao 4 quadrante. Ah, pô, bicho. Tu me perdoa. Essa aqui, cara, o cara tem que vir no apoio para corrigir, bicho. Porque eu não vou repetir tudo isso pela madrugada. Nós vamos perder um tempo enorme, né, na raiva. Vamos fazer umas questões do mal já. Fala, não. Professor, eu não entendi por que no seno e no cosseno o negativo está no seno de alfa e não no 180 mais alfa. Sendo que é ele que está para baixo e ele está para o outro lado. Adorei a pergunta. Adorei a pergunta. Essa pergunta é perfeita. Isso me perturbou. O menos me perturbou. O menos foi um fantasma na minha vida também. Um monte de mentiroso me ensinando, né? Menos passa mais. Aí me rebenta a cabeça, né? Por isso que eu sou assim esquisito. Parabéns pela tua pergunta, garota. A apostila ela colocou diferente? A apostila ela escreveu diferente isso aqui? Ela escreveu assim? Certo. E aí, quando tu foi comparar, tu te sentiu incomodada. Deixa eu entender por quê. Porque é o seguinte, quando a gente pegou esse ângulo aqui, esse cara era negativo, o seno dele era negativo, o seno de alfa era positivo. E aí então tu queria que o menos estivesse no cara negativo. Mas vamos ver se é verdadeira aquela equação. Esse cara vai dar um resultado negativo, por exemplo, de 210 vai dar menos 1 sobre 2, como a gente acabou de ver. Está aqui ainda, por sorte. Tudo bem? Isso vai ser igual a menos o seno de 30, que é quanto? Tu vê, ó. Apesar de o menos estar no lugar errado, do ponto de vista do gráfico, essa aqui é uma verdade, né? É uma verdade. Se tu preferir escrever do outro jeito, e às vezes eu escrevo do outro jeito, depende da situação se vai ser melhor de um jeito ou do outro. Tu tem o direito de, na igualdade, multiplicar ambos os lados por... E aí fica do jeito que tu te sente mais confortável, ó. Mas matematicamente essas expressões querem dizer a mesma coisa. Como esse cara é mais, aquele vai ficar menos, é verdade? Mas se o sinal estiver no sentido oposto, não muda, porque o cara menos com menos vai ficar mais. Beleza? Parabéns pela pergunta. Uma pergunta de muito detalhe, foi detalhista ali, percebeu uma sutilezazinha ali, que talvez outros não tenham percebido. Fica o comentário. Pode multiplicar por menos 1. Pode multiplicar por menos 1, ou seja, eu tenho o direito de escrever que cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 180 mais alfa, sem problema nenhum. Tá bom, eu vou corrigir o 4 quadrante, mas tem que ser bem rápido, hein?
vamos. Quarto quadrante, o que ele começa? Primeiro ele deu um ângulo marcado no quarto quadrante, para obrigar o aluno a perceber quais são os sinais, seno, cosseno e tangente. Cosseno, seno, tangente. Vamos pegar um ângulo do quarto quadrante. Aqui está. Se esse ângulo aqui é um ângulo alfa, certo? Vocês concordam que esse ângulo que falta aqui é 360 menos alfa? Tudo bem? 360 menos alfa seria esse ângulo aqui, né? Mas eu também posso dizer que aqui tem um ângulo alfa com a horizontal, né? Claro que não. Por enquanto é isso, né? Certo? Isto é o arco alfa, esse aqui é o ângulo alfa, sem problema nenhum. E a gente simplesmente tem que fazer as projeções. Esse aqui quem é? Seno de alfa. Esse aqui quem é? Cosseno de alfa. Prolonga o ponteiro, bateu no eixo da tangente. Essa aqui quem é? Tangente de alfa. Bem tranquilo. Ele deve perguntar na sequência os sinais. Essa foi a 17, certo? Essa foi o item 17, né? No item 18 ele pede os sinais. Seno de alfa é o que, gente? Menor que zero, negativo, obrigado. Cosseno de alfa, maior que zero, deu para a direita. Tangente de alfa, menor que zero, show de bola. Depois ele deve perguntar quais são... Ele pede para marcar os ângulos, né? Os ângulos famosos. Como os ângulos famosos tem que fazer 30, 45 e 60 com a horizontal, eu já percebo que esses ângulos serão assim, ó. 360, 360, 360. 30 a menos, 330. 45 a menos, 345. 60 a menos, 300. 45 a menos, 315, óbvio, né? Pelo amor de Deus. 360 menos 45 dá 345. Eu preciso de remédio. Provavelmente foram umas 2h30 que eu dormi essa noite. Olha só, galerinha. Pontilhada é isso? Quem é esse cara aqui? É o seno de 330. E aquele cara ali? É o cosseno de 330. E aqui, pontilhada, esse carinha aqui? Seno de 315, cosseno de 315. Pontilhada paralela, seno de 300, está diminuindo, está vendo o seno cada vez mais próximo do menos 1. Enquanto o cosseno está ficando próximo de zero. Muito bem. Ele pedia nessa ordem mesmo? Era a ordem contrária? Então, peraí. Esse é o 19. É isso? Esse é o A, esse é o B. Esse é 19. Então, é A, B, C. Só para ninguém se perder. Na 20, o que ele pede? Qual o ângulo do primeiro quadrante do cosseno tem o mesmo valor do cosseno de 300? Essa questão ela é boa para quem tiver mais dificuldade mesmo. É bom olhar a questão com bastante carinho. Agora, eu confesso que o cara que entendeu, ele começa a ficar com ódio já. Página 20, exercício 19, já é página 21 agora. Agora é exercício 20. Página 21, exercício 20. Primeiro ele fala só do ângulo de 300. Então, qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem o mesmo, que tem o seno oposto? Ou que tem o mesmo cosseno? Tem o mesmo cosseno e o que você pode afirmar que é o cosseno dele. Tem o mesmo cosseno. Claro, porque o cosseno aqui no primeiro quadrante também vai ser positivo. Então, tá para 300, já que faz 60 graus com horizontal, a resposta é 60 graus. O que se pode afirmar quanto ao seno desses dois ângulos? Que dois ângulos, professor? O seno de 300 e o seno de 60. O que se pode afirmar? Isso, o seno de 300 é menos o seno de 60, ou vice-versa. O menos também não importa, onde vai colocar, acabamos de discutir isso, muito bom. Na 21 ele pede qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem o mesmo cosseno do 315, é isso? 45 graus. O que se pode afirmar com o seno? O seno de 315 é menos o seno
de 45. É só olhar a projeção. 22. O que se pode afirmar, ou qual é o ângulo do primeiro quadrante que tem o mesmo cosseno do 330? Do ângulo 330. Resposta: 30 graus. O que se pode afirmar quanto ao seno desses dois ângulos? O seno de 330 é igual a menos o seno de 30. Vai dizer que ele pediu para completar uma tabela. Sim. Ah, não! Pela madrugada, seno e cosseno. Eu não vou fazer do 30, do 45 e do 60, que senão eu vou passar mal aqui. Eu só vou fazer isso, do 300, dos 315 e do 330. O 300 faz 60 graus com a horizontal, certo? Então é cosseno de 60. E o sinal não muda porque o cosseno está projetado para a direita. Esse faz 45 graus com a horizontal, cosseno de 45, e não muda o sinal. Faz 30 graus com a horizontal, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Não muda o sinal. Porém, aqui também é 300, faz 60 graus com a horizontal, só que o seno está para baixo. Menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então eu só completei a parte da tabela que é nova pra gente, né? Também depois de ter completado essa tabela 1000 vezes, porra, se tu não decorou o seno de 30, 45, 60, se interna, meu querido. Também não é normal, não. Não fica achando que é normal, porque não é. Procura, vai investigar, procura um cara aí, vê se está acontecendo alguma coisa errada, se está dormindo bem, se está comendo bem, porque não é normal. Depois de ter copiado essa tabela 4, 5 vezes, o normal é o cara, mesmo não querendo, decorar. Até porque também tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Realmente procura ajuda, cara. Se não decorou, tu vai no médico, porque não tô de sacanagem, não. É real, tá, cara? Ou às vezes, cara, eu te contei do João, meu primo, né, cara? Às vezes é um medicamentozinho, tu toma, tu fica normal. Tu, porra, tava com altas dificuldades, meu Deus, a vida tá uma merda, aí tu, pum, porra, concentrei, cara. Bora, vou arrebentar, vou cantar. Meu primo foi assim, cara. Meu primo foi assim. Lembra? Ele cavava a parede do colégio lá no fundão. E depois, com a Ritalina, o bicho, pum. O cara é foda hoje. Hoje anda de Dodge Ram 2.500. Foda. Então, meu amigo, concentração na vida é tudo, tá, meu querido? E não se esqueçam, tá? A galera da vadiagem não pode contar comigo. Tu já conta pro pai em casa. Pai, o gato subiu no telhado, o senhor disse que, ó, eu que não estou fazendo nada, que deixo a apostila no colégio e não faço as tarefas, certo? Ele parou de olhar, mas ele sabe quem faz e quem não faz. Ele me disse, o senhor deixou bem claro, até pode mostrar o vídeo pro cara. Ele falou que não, se precisar de meio décimo, vai ficar, vai ter choradeira no final do ano. Então tu já vai preparando o meio de campo. Pai, o gato subiu no telhado. Ó, deu problema. Estou falando para meia dúzia de gato pingado, que tá super mal de repente, né? E nem tá aí, não faz esforço para aprender. Certo, pai? Depois a gente conversa com o caso, não fica triste. Mas é exceção. Tem turmas que tem situações bem mais bizarras. Aqui eu sou o cara mais realizado do mundo. Concentração de ninjas por metro quadrado nunca foi tão grande. Agora estamos na página 21, o quadradinho mágico. Olha o que ele diz no quadradinho mágico. Que o seno de 360 menos beta é igual a menos o seno de beta. Não foi o que estávamos usando agora há pouco? E ó, o cosseno não mudou o sinal, né? O cara que entendeu as projeções, ele vai conseguir compreender isso com tranquilidade. O seno de beta, ele é positivo. O seno de 360 menos beta é para baixo, a projeção dele é negativo. Como um é mais e outro é menos, para eu poder igualar esses caras, só se eu colocar o menos, não interessa onde. O cosseno de beta é positivo, o cosseno de 360 menos beta também. Não precisa alterar o sinal. E a tangente? O que nós vimos da tangente? Deixa eu ver que eu sou um cara desconfiado. Esse é o eixo da tangente, né? Pega um ângulo alfa aqui, primeiro quadrante. A tangente fica... Se eu pego esse mesmo ângulo alfa para baixo, ou 360 menos alfa, concorda comigo? A tangente fica projetada para... Ah, então a tangente de 360 menos beta, menos alfa, menos a letra grega que tu preferir, é igual a menos a tangente de beta. Então eu incorporei a última linha que ficou fora do quadradinho azul, incorporei no meu quadradinho todo torto. Pois não. Não, isso não é questão nenhuma. Isso é análise do quadradinho azul.
E aí essa linha eu acabei de dizer, ela estava aqui embaixo do quadradinho azul. Ó. Como eu não tenho apego estético, eu empurrei ela para dentro do quadradinho. Metade dela. Agora sim, a minha questão, a questão 24 da página 21. Determine a tangente dos ângulos de tangente de 300, o cara quer. Tangente de 315 e tangente de 330. Qual é a técnica então? Na verdade é só lembrar que eu tenho que pegar o ângulo do primeiro quadrante e trocar o... Só isso. Faz 60 graus menos tangente de 60. Faz 45 graus com horizontal, menos a tangente de 45. Faz 30 graus com horizontal, menos a tangente de 30. Então pronto, menos raiz de 3, menos 1, menos raiz de 3 sobre 3. Só pegar os valores da tabela. Só os sinais mudaram. Tranquilo. Chatinho, mas tranquilo. O que mais que tem de tarefa, hein? Chega, né? Agora eu não vou parar, só de raiva. Fazer a página 22 toda, só de raiva. Eu não fiz, tá, essas páginas na outra turma, eu vou confessar a vocês. Por que, professor? Tu odeia a gente? Não, cara, na verdade é o seguinte. Às vezes eu prefiro... As aulas não são iguais. Isso beneficia a todos. Se tu assistir as aulas de lá, vão ser diferentes das aulas daqui. Tanto que eu recomendei já desde o começo do ano, né? Se eu fosse tu, quando for assistir algum vídeo, eu assisto a da outra turma. A aula é diferente, os comentários são diferentes, o clima é diferente. E não é de propósito. Acontece, certo? Aqui eu consigo dar um gás, às vezes, um pouquinho mais rápido. Então eu consigo até fazer as coisas, às vezes, com mais calma, melhor, né? Mais bem feita. Mas, às vezes, acontece isso, fica um pouco enfadonho. O cara que tem facilidade, nessa hora, por exemplo, eu estaria me matando. Porque depois que tu entendeu o primeiro, né? Tu ficar repetindo os exercícios dá ódio. Principalmente quem não fez. Quem não fez não ajuda nada. O cara fica olhando, que ridículo. Na prova vai se arrombar. Isso que é importante não te iludir, tá? Tu me vê fazer, não te ensina nada. Mas nada, professor. Nada. Só tá aprendendo quem tentou em casa. Não se iludam, meus queridos. E o salário, professor? Diminui? O cérebro fica pior, o salário diminui. A vida também.